A paz, amada igreja. Estamos reunidos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical, em que nós trabalharemos a história de um povo de Deus, um final feliz. Irmãos, chegamos ao final da última lição da revista. E tem sido enriquecedor, pelo menos para mim, trabalhar essas lições. Porque a gente compreende um pouco mais a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. E aí, nessa última lição, que é a 17ª, ela contextualiza o final feliz. O que vem a ser um final feliz? Quando eu estava lendo a lição, a gente sempre pensa no final feliz naqueles contos infantis, né? E viveram felizes para sempre. Muitas das vezes a gente se remete a isso, né? E a gente sabe que a nossa história vai chegar ao fim, né? A nossa história aqui na Terra vai chegar ao fim. E que todos nós temos esperança, convicção de que teremos um final feliz, né? O final feliz, com certeza, será nos braços do Pai. Amém? Porém, para compreender todo esse cenário do final feliz, né, a gente precisa desenvolver as nossas posturas, dons, relacionamentos com Deus, né? E a lição ela traz um pouco disso, de nos remeter a fazer uma análise do nosso relacionamento com Deus. E a proposta para a revista de hoje, o texto base, né, está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3, que fala: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Irmãos, o terceiro versículo, na parte final, é a nossa promessa. É a nossa promessa. Por quê? Porque fala que todos os povos da terra serão abençoados. Bom, eu estou aqui. Eu faço parte. Então todos os povos da terra serão abençoados. Já ainda dentro do texto base, em Êxodo 19, 5 e 6, diz a palavra: agora, o famoso agora, porém, contudo, entretanto, todavia, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, eu vou ser abençoado. Porém, contudo, todavia, entretanto, se eu seguir a aliança com Deus, se eu seguir os propósitos aos quais Deus tem estabelecido para mim. Então esses são os dois. Existem alguns outros textos básicos aqui, mas eu procurei me atentar basicamente a esses dois, porque eu acho que isso aqui revela grande parte do que é proposto na lição de hoje. Se formos observar ainda o versículo-chave está lá em Romanos 11, 29,
ele fala aqui, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu vou voltar a esse ponto, tá? Eu não vou entrar numa linha de discussão com os irmãos aqui agora. Eu vou voltar a esse ponto sobre os dons e a vocação de Deus, ok? Queria dar prosseguimento. No próximo slide, a gente vai ter que o alvo da lição é aprender como Deus há de transformar e restaurar o povo escolhido. Aprender como Deus há de transformar e restaurar o povo escolhido. Para isso, nós temos que compreender como Deus há de transformar e restaurar o povo. Nós vamos entender como que Deus proporciona isso, essa restauração, né? Perceber a importância de se propagar a mensagem do Senhor, a fim de que mais pessoas participem do final feliz. Qual final feliz? Como é que a gente tem feito isso? Nós, dentro da nossa aliança, que está aqui em Êxodo, né? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, uma das alianças é o quê? Propagar o Evangelho. Propagar o Evangelho, né? Ontem na lição eu li uma frase que eu já tinha escutado, mas eu não sabia o autor. E eu continuei sem sabendo quem é o autor, porque fala assim, autor de versos. Esse cara, esse tal de diversos, eu não conheço. Alguém conhece? Fala, pregue, mesmo que seja com palavras. Isso desperta alguma coisa aos irmãos? Pregue, mesmo que seja com palavras. Na verdade, a gente muitas das vezes prega sem falar nada. A gente prega através do quê? Por exemplo, nossas atitudes. Como que eu vivo enquanto testemunho de que eu sou filho do Deus vivo? Como que eu mostro para as pessoas? Muitas das vezes a pessoa olha para você e sabe que você é um cara de Deus por as suas atitudes, pelo seu dia a dia, né? Pregar a palavra, que é o terceiro objetivo, pregar a palavra como quem crê naquilo que o Senhor promete. Muitas das vezes a gente prega, a gente fala, a gente explica, mas muitas das vezes a gente, talvez tenha algumas pessoas que tenham até uma certa dúvida daquilo que está desenvolvendo ou está falando, né? Dentro do que eu falei com os irmãos, que eu queria voltar aquele tópico anterior, sobre o versículo-chave, que está em Romanos 11, 29, porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. O que esse versículo nos proporciona, nos remete, irmãos? O que os irmãos têm como ideia? Transcende alguma coisa? Desperta alguma luzinha? Fala assim, o que esse versículo está querendo me dizer? O versículo, na verdade, ele está querendo buscar te despertar sobre os seus dons. Se você não conhece o dom espiritual que Deus lhe deu, ore para que Ele o revele. Por quê? Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom. E esse dom, muitas das vezes a gente nem sabe que nós temos. A gente nem imagina que nós temos. Mas ele está lá, adormecido. Ainda não foi despertado. Existe um memezinho, né, na internet aí, sempre quando há uma revolução muito grande no Brasil, fala que o gigante agora acordou. O gigante que está dentro de você, que é o seu dom, ele está dormindo ainda ou ele vai acordar? Que hora que ele vai acordar? Você já pediu para Deus para ele acordar? Você já conversou com Deus para despertar, né? Faça isso todos os dias até que Deus o revele. Eu fiquei imaginando isso.
sabe? Porque nesse cenário de dons, eu fiz uma singela analogia. O que é aquilo ali, irmãos? Esqueleto não, humano, corpo humano. O corpo humano. Dá para fazermos uma analogia do corpo humano com a igreja? Dá, né? Se o coração do cidadão não funciona muito bem, ele consegue dar um pique aí de 100 metros? Não. Se ele está com problema nos rins, ele consegue fazer algumas certas estripulias da vida? Não. O pulmão dele é importante? É. As pernas, os braços, o cérebro, nariz, cabeça, boca, braços. Tudo é importante? Tudo é importante. Agora vamos fazer uma analogia para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Dá para entender o que estou querendo dizer? Se alguma área, se algum ministério, se alguma atividade que foi desempenhada para ti, e você não está desenvolvendo da maneira que deve desenvolver, o seu dom não foi despertado, com certeza a igreja sofre um pouco por isso. Com certeza vai ter um gap, né? Vai ter uma diferença entre o que se tem e o que se deseja. Então, na verdade, o que é a provocação que eu quero dizer, eu quero passar, irmãos, é que quando a gente descobrir o nosso dom espiritual, quando Deus nos revelar, e Deus só vai revelar quando? Quando eu incessantemente pedir. Quando eu incessantemente pedir, orar, revela, Senhor, para mim, porque sim, Deus sabe que você tem um dom. E esse dom está adormecido, ou esse dom está sendo utilizado em outro aspecto. A igreja melhora. A igreja cresce. Sabe do final feliz? Vamos ter mais pessoas conosco naquela festa do final feliz. Por quê? Porque a igreja vai fluir, a palavra de Deus vai fluir, nós vamos conquistar mais pessoas, nós vamos conquistar mais irmãos em Cristo. Então a analogia que eu quis trazer sobre essa questão dos dons e vocação é isso, porque o dom, ele é irrevogável, Deus te deu, mas se você não trabalhar ele, irmão, se você não trabalhar esse dom, ele vai ficar adormecido para sempre, e a igreja vai sentir falta dele. Amém? E aí, eu pensei, Deus já falou com você? Amém? Deus já falou comigo em horas assim mais inusitadas, né? E a gente vê que Deus fala, que Deus age, de várias maneiras. Eu queria pedir a algum dos irmãos, que abrissem a Bíblia em Salmos 19:1, por favor, e leia. Um outro alguém em Hebreus 1:1. Salmo 19:1. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Deus fala? Deus fala ali? Você pode ler de novo, Jânio? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus está falando ali, irmãos? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém? Então o que a gente entende? 1 Reis 3:5. Alguém pode abrir? E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e diz-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Amém, irmãos? É Deus falando através de quê? Através da natureza. É Deus falando através de interpretação de sonhos.
Então Deus, se Ele está presente nas nossas vidas, Deus está falando conosco o tempo todo. E a gente precisa começar a fazer o quê, irmãos? Abrir mais os nossos ouvidos, ou orelha, né, Daniela? Ou orelha, e começar a ouvir mais a Deus. Ser mais sensível àquilo que Deus nos está falando, que Deus nos está nos conduzindo acerca da palavra dEle. Então, assim, muitas das vezes a gente tem até certo ponto a vergonha de dar um testemunho. Ah, não, esse meu testemunho ele é simples, não é muita coisa não. Depende de como que você contextualiza isso. Para você pode ser uma grande vitória, uma oportunidade de emprego, pode ser uma grande vitória, a entrada numa faculdade, né? Passar num processo seletivo, Deus te despertar o seu dom. Deus despertar o seu dom é um testemunho. Então a gente precisa estar mais atento àquilo que Deus nos fala e invariavelmente pedir orientação para Deus para que Ele nos proporcione o reconhecimento dos nossos dons. Pedir para Deus mostrar em que posso ser útil. Não é escolher não, irmãos. Ah não, eu quero ser isso. Não é só escolher, é pedir a Deus que Deus te dê discernimento para você servir naquilo que é possível e necessário. E aí voltando à questão da lição, o primeiro tópico fala o propósito de Deus em escolher Israel. Por que Deus escolheu Israel? Se o povo o ouvisse, seria propriedade dele. Se Deus o ouvisse, seria propriedade dele. Quantas vezes que Israel, nesses últimos meses que nós temos estudado Israel, quantas vezes que nós vimos que o povo de Israel caiu? Várias, né? Várias vezes. E Deus sempre está pronto para quê? Restaurar, perdoar. Sabe quando a Andréia mesmo fala, quando as meninas eram pequenininhas, elas faziam alguma arte, aí eu dava um tapinha, sabe? Aquele tapinha. Só que a Andréia fala que o tapinha que eu dava, assim, eu só colocava a mão e empurrava, porque eu não tinha coragem de bater. Mais ou menos é assim, Deus conosco. A gente erra, Deus dá aquele tapinha só assim: ei, presta atenção no serviço, bravo. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Só que muitas das vezes a gente não consegue ouvir. A gente acha que Deus nos abandonou muitas das vezes, que Deus esqueceu de que a gente existe. Mas na verdade, nós esquecemos muitas das vezes. Nós damos prioridades às outras coisas ao invés de dar prioridade para Deus. Rafaela, no último slide tem a música, não tem? Você vai lá e coloca a música agora. Esses dias eu estava escutando essa música e ela me tocou, irmãos. Talvez vocês já conheçam, né? Mas eu achei que é pertinente, porque muitas das vezes Deus fala com a gente e a gente não está pronto para ouvir. Deus nos fala, Deus nos procura. Só que Deus está ali do nosso lado. Deus está ali tentando fazer com que a gente preste atenção nele. Consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto:
porque Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala. Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tem me acompanhado. Embora não possas me ver, Eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. eu oro, E ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima enxuga. eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, Filho, eu estou aqui. eu choro, Tua lágrima eu vi. eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo, e agora eu entrego pra você. E eu recebo. Te ouço, Pai, eu posso te te sentir, respondo. sim, eu posso te ouvir. Eu abro o céu, Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Oh, Pai, eu posso te sentir, eu tô aqui. tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu tô aqui. Estás aqui. Obrigado. Aleluia. E eu toda hora que eu ouço essa música, ela me toca de uma tal forma que eu falo assim, eu dou muito pouco para Deus. Eu dou muito pouco para Deus. Sabe? E a gente precisa entender e compreender que para Deus a gente não tem que dar qualquer coisa.
Para Deus a gente tem que dar o melhor. Amém? História de Israel para hoje, irmãos. Estamos agradecendo a Deus tão grande privilégio. Estamos cumprindo o nosso ministério sacerdotal de oração e divulgação da palavra. De novo, pregue. Pregue, mesmo que seja com palavras. A gente precisa falar de Deus, falar com Deus, deixar com que Deus haja na nossa vida. Só que sim, Deus vai agir, muitas das vezes a gente vai achar que Ele está em silêncio, mas Ele está vendo o tamanho do seu clamor, o tamanho da sua dedicação. Quando Israel se arrependia, a gente viu isso ao longo dessas lições, quando Israel se arrependia, Deus estava prontinho para liberar perdão. O propósito de Deus em escolher Israel, havia exigência na promessa de Deus. Lá em Gênesis 12:3, a revista nos fala que a exigência, né, de que Deus lhe daria era única e tão somente estar firme, estar com Deus. Em Gênesis 12:3 fala que abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, olha a responsabilidade lá atrás de Abraão. Por meio dele, da aliança, da confiança, da relação, do relacionamento, a gente tem resposta disso até hoje. A gente tem resposta disso tudo até hoje. No tópico 3, nação santa significa separada por Deus, para Deus. A maneira de o povo viver, de administrar a justiça, havia de ser compatível com a santidade do Deus a quem o servia. O que a gente tem percebido em termos de relação daquilo que era vivido no passado, em Israel, e aquilo que a gente vive hoje em dia? Qual que é a maneira que o povo, né, que o povo se relaciona, que o povo estabelece relacionamento com Deus? Isso tudo, todas essas condições, esses propósitos, essas situações que eram vividas lá atrás, de que ao passo que o povo se afasta de Deus, Deus também os deixa tomar as suas próprias decisões. Hoje em dia também é assim. Quando a gente se afasta de Deus, a gente já sabe qual vai ser o resultado disso, ou não. Você está se afastando da presença de Deus, você está se afastando daquilo que você sabe que é correto, né? Você já sabe qual que vai ser o resultado disso, e ainda assim, não, eu vou resolver meus problemas particulares aqui, depois eu volto para a igreja. Não, eu vou resolver os meus problemas financeiros aqui, depois eu volto para a igreja. Não, eu vou resolver primeiro meus problemas aqui de relacionamento, depois eu volto para a igreja. Sendo que, se a gente colocar Deus assim, como tópico central das nossas vidas, a gente sabe que todos os demais são consequências. Todos os demais são consequências daquilo que a gente vive, daquilo que a gente estabelece. O meu viver hoje, história de Israel para hoje, mais uma. O meu viver hoje reflete o caráter de Deus? Difícil, né? Ou não? O meu viver hoje reflete o caráter de Deus? O que prego é apoiado pelo meu testemunho? Todo mundo sabe que a gente é crente? Ou você tem que falar? Qual que é a sua denominação? Um dia lá no refeitório, na faculdade, eu falando, aí usei a palavra com uma colega de trabalho. Aí você é crente? Falou, oh, glória. Não precisei nem falar. Mas esses são poucos, são assim, momentos tão poucos, tão curtos. Tão poucos. Que eu acho que eu poderia aproveitar mais, sabe? Eu pergunto para os irmãos, e aí? Estou falando de mim. Estou falando de mim. Você está fazendo aquela análise
introspectiva, que ela está batendo aquele fio na sua cabeça, perguntando: e eu? Como é que eu faço? O meu viver hoje reflete o caráter de Deus? Irmãos, para deixar claro, sou exemplo para ninguém não, tá? Eu falho. E falho. A provocação que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente está vivendo enquanto testemunho? O que a gente proporciona? O que a gente faz para falar sobre a palavra de Deus, para falar de Deus? Percebem a complexidade, o grau de envolvimento que nós temos que ter? A gente não deve só parecer, né? Nós temos que ser. O tópico 2 da lição fala que Israel como povo missionário. Deus constituiu a Israel para ministrar o conhecimento dele aos outros povos. Através de quem? José. Como que Deus falou para os outros povos através de José? Alguém me ajuda? Como que Deus falou através de José para os outros povos? Essa aqui eu gosto de falar essa pasma em vocês, irmãos. Exatamente. Interpretando sonhos. E não é interpretar sonho assim: eu sonhei que eu ia ganhar um carro, né, irmão? Não. Olha o que ele proporcionou para uma nação inteira. Deus falou através de José, através dos sonhos de Faraó, para explicar o que deveria ter acontecido. E eu acho engraçado de tudo isso é que mesmo depois de tudo sendo acontecido, deu o que deu, né? Deu o que deu, né? Então assim, Deus falou. Deus fala, Deus mostra, né? Todo esse cenário. Olha a vida de Daniel. Como é que Deus falou através da vida de Daniel? A prova que Deus colocou. Falou: não, pode ir lá. Pode ir lá. Outro dia eu estava brincando acho que foi com meu irmão. Irmãos, assim, muitas das vezes a gente crê nos nossos milagres, a gente vê os nossos milagres acontecendo. Mas vocês imaginam aquele pessoal lá dentro da fornalha? Dentro da fornalha, e aí chega o cidadão, olha para lá e fala assim: mas não era 3 que a gente tinha colocado lá? Espera aí, tem mais um, que é isso? O que está acontecendo? E a história conta que quando, ao lançar cada vez mais fogo na fornalha, alguns dos servos lá até morreram queimados devido à intensidade do fogo. E você olha lá para dentro, você não vê 3, você vê 4. É a Deus agindo, e muitas das vezes a gente está querendo saber, está querendo ver evidências mais claras, mais específicas nas nossas vidas. De novo, o que prego, o que falo, é apoiado pelo meu testemunho? O tópico 3 da lição, irmãos, fala sobre a aliança, a infidelidade de Israel. Não terás outros deuses além de mim. Depois de tudo que o povo de Israel viveu, depois de tudo que o povo de Israel presenciou, e esse aqui era um mandamento maior, um mandamento básico das leis: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Isso aqui tem alguma dúvida? Ficou aqui alguma interpretação que pode ser dada de forma equivocada? Tem, irmãos? Me ajudem aí. É possível ter alguma análise aqui diferente do que está escrito aqui? E o povo de Israel fez o quê?
adorou outros ídolos, né? Se prostraram diante de imagens. Isso tudo foi feito. E aí aqui que a gente começa a tentar correlacionar. É feito hoje em dia? É. Aqui no Brasil, qual que é o dia que eu acho que seria o dia mais triste para Deus? 12 de outubro. Concordo, Gilson. Dia 12 de outubro eu acho que Deus chora pelo Brasil. Porque tudo que o povo faz é exatamente o que está falando aqui para não fazer. E isso está relacionado aqui à aliança. Aliança. O que é aliança? Compromisso, respeito. Não é isso? Então qual que é o compromisso? Qual que é o respeito? O que a aliança nos remete? Fidelidade. Fidelidade. Ainda assim, quando se acontece todo esse desvio, esse caminho não correto, Deus faz o quê? Desiste da gente? Não. Deus não desistiu. Deus deixou sempre uma porta aberta para que Israel voltasse para Ele. Oh glória! A todo momento. Então aqui, vou te falar um negócio. A porta está aberta, tá? Ainda há tempo. Ainda há tempo de nós. Quando eu me converti, foi um amigo meu que foi usado por Deus. E ele me trouxe esse versículo aí, né? Só que é estranho que hoje esse amigo meu, ele voltou para o catolicismo. É estranho pensar, né? Uma pessoa que Deus usou, hoje, é assim, voltou para, né, tá na igreja católica, e ele compreendia, né? Cegou novamente, né? Ficou cego novamente. Ficou cego, porque a gente às vezes vai até conversar com ele, se for assunto concernente a isso, ele na mesma hora ele corta. Tipo assim, é visível. Entendeu? Eu assim, para voltar para o catolicismo, eu vi poucos casos, né? Sinceridade, eu também não entendo. Não sei se é Deus deixando acontecer, porque assim, é o famoso livre-arbítrio, né, cara? Você faz as suas escolhas. Só que é o seguinte, responda por elas. É o que eu falei anteriormente. Deus está ali prontinho para nos ajudar, prontinho para nos receber. A palavra dele é clara, cristalina. Não deixa uma dúvida, né? Não deixa um percalço. Assim, não, mas será? Será que isso... E é engraçado que, para mim, quando ele mostrou, né, foi assim, igual você falou, foi nítido. Fez total sentido, né? Fez total sentido, e para mim até hoje, né? Por isso que eu fico por entender como que se cega novamente, entendeu? Se ele foi, não sei, né? Daniel, na verdade, ele foi um instrumento usado nas mãos de Deus para salvar a vida do Michael, provavelmente outros, mas ele mesmo não era convertido. Se fosse convertido, não teria voltado. A Bíblia diz que alguém que sai da verdade e volta para a mentira, ou da verdadeira fé e volta para a fé enganosa, é como um porco, depois de lavado, volta para a lama, ou um cão que vomita e come seu próprio vômito. E isso é muito forte, isso é muito ruim, né? As causas que o fez voltar para a antiga fé, elas podem ser múltiplas, diversas, mas a razão principal é porque ele de fato não era convertido. Vou compartilhar também aqui. Eu acho que o motivo que ele não gosta de voltar a discutir, às vezes o Michael vai pregar para ele hoje, e ele não quer a pregação do Michael. Eu tenho um filho com o mesmo problema, até os 31, 32 anos, fez parte de várias igrejas aí, tocava no louvor, cantava. Hoje, os irmãos vão lá conversar com ele. Muito amigo do orou e tudo, ele não quer mais falar no assunto. Por que eu acho isso? Porque o amigo do Michael não quer discutir sobre isso. Porque contra a verdade não há argumento. E ele quer viver a mentira, não tem argumento para a verdade. Irmão Lucas, a vida fora
daqui da igreja, na vida fora do compromisso com Deus, eu penso que é uma vida muito fácil. É muito fácil você viver fora do compromisso com Deus. Porque você não tem que dar testemunho de nada, sabe? Você não tem que fazer nada. Assim, o que nos incomoda, pelo menos eu enquanto cristão, se eu erro e eu sou passível de erro, geralmente vem aquele questionamento. E é crente, hein? Quer dizer, o crente ele não pode errar. Então assim, ele não tem compromisso nenhum. A pessoa que não vive o evangelho em sua plenitude, ele não tem compromisso com nada, sabe? Ele não tem um manual de vida. Ele não tem um manual de vida. Ele vive a cada dia como se fosse um dia qualquer. Só que é o seguinte, né? Isso vai... É igual o pastor Cláudio Duarte brinca no vídeo dele, né? Fala assim que o cara chega no inferno e fala assim, puxa vida, eu não sabia que existia. Fala assim, não, mas aqui não precisa ter fé para... Aqui não precisa ter fé, não. Esse negócio de fé é lá na concorrência. E é mais ou menos isso. Você precisa ter fé. Então, o que me deixa mais assustado, outro dia eu estava vendo aquele cantor mirim, né, que era gospel, o J.A. O cara se desviou de uma forma que você fala assim, não é possível um negócio desse. Porque ele dava cada testemunho. Hoje em dia ele é um transexual. Falou que se encontrou nas matrizes africanas em relação à espiritualidade dele. Você vê ele no... E você fala assim, gente, como é que pode? Mas é o que o pastor falou também. Talvez muitas pessoas tenham sido transformadas, tenham encontrado Deus através dele, através do J.A. Só que ele talvez não teve de fato o encontro com Deus, encontro com que ele deveria ter. Para finalizar, irmãos, que eu já estou avançando aqui, a volta dos restantes e a inclusão dos gentios. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Olha só o que Deus está falando aqui. Deus fala hoje em dia ainda. Sabe os seus pecados? Sabe? Aqueles pecadinhos, pecadão, pecadaços, pecados. Se você se arrepender, se você seguir os meus caminhos, eu esqueço tudo aquilo e vou te restaurar. Essa é a proposta de Deus para nós no dia a dia. Para a gente finalizar, irmãos, considerações finais. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. De novo, bato nessa tecla. Vamos pedir para Deus nos mostrar quais são os nossos verdadeiros dons espirituais. O que eu tenho que fazer? Deus executa os seus propósitos plenamente, exige santidade e fidelidade do seu povo. Quando falha, Ele o disciplina. Então, se tem alguma coisa errada contigo, Ele está te disciplinando. Deus faz de tudo para recuperar o povo caído. Como eu falei, Deus está doidinho para perdoar. Deus está doidinho para te deixar ser povo dEle. Povo presente dEle. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Vamos finalizando aqui a EBD. Senhor, Deus Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos por essa palavra, Pai, que o Senhor nos proporcionou hoje. Espero que ela tenha sido de aprendizado não só para mim, mas para todos os nossos irmãos aqui, Senhor. E que nós tenhamos cada vez mais sede de conhecer a Tua palavra, Pai. E que Tu possas, Senhor, despertar o dom espiritual de cada um, Senhor, dos membros aqui da PIB, ó Deus. E que nós possamos crescer. E sempre, Senhor, estarmos prontos, Senhor, para divulgar o Teu santo nome, a Tua palavra, Senhor, que é santa e que é clara e que é salvadora, ó Deus. Te agradecemos por tudo, nos dê uma boa manhã. É o que te pedimos agora e agradecemos no nome de Jesus. Amém.